Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Você não leu errado o título, nem quem escreveu digitou errado. É isso mesmo. Já pensei seriamente em abandonar a igreja. E mais de uma vez. E eu sei que nesse momento algumas pessoas estão preocupadas. Por que ele está dizendo isso? Será que aconteceu alguma coisa? Estão atacando, falando alguma coisa sobre ele? Por que ele está falando isso? E alguns outros mais piedosos. Rodrigo, apaga esse vídeo, não conta isso para as pessoas, você é formador de opinião. Se você diz que está com vontade de deixar a igreja, isso pode influenciar jovens e tudo. Deixe-me tranquilizar esses mais piedosos, eu respeito a sua preocupação, mas deixe-me dizer que eu faço isso por duas razões básicas. Em primeiro lugar, que eu sou sincero com os meus sentimentos. E em segundo lugar, para ser mais teológico, estou imitando a Deus. Estou imitando a Deus, porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não teve receio ou escrúpulos de mostrar algumas situações que ele passou de angústia, de medo, de vontade de desistir. Ele implorou ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice e não impediu os evangelistas de registrarem isto por escrito. Ora, se o próprio Jesus chegou a tal ponto de angústia, de pensar que tudo estava acabado, de implorar ao Pai que passasse aquilo dele se fosse possível e não escondeu isso de nós, se o próprio Jesus não teve vergonha de demonstrar na cruz o seu desapontamento ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu vou ficar bancando aquela pessoa que não sofre, que não tem nenhum receio, nenhum questionamento? Não. Isso aí seria um papel caricatural ou de um personagem. Eu sei que muita gente está acostumado com o Rodrigo personagem, o Rodrigo dos vídeos, mas eu descobri na minha vida, no meu ministério, que muitas vezes eu alcanço mais as pessoas quando eu tenho coragem de mostrar que eu sou tão humano quanto elas, do que quando eu deixo apenas que elas fiquem com uma imagem midiática de um ser de plástico que você rasga as veias dele e não sai sangue, e sim água. Não. Nas veias e artérias que estão em meu corpo, há sangue como o seu. Nesses olhos, há lágrimas dispostas a cair a qualquer momento. E nesse peito, muita angústia às vezes para ser colocada para fora. Talvez a pergunta-chave aqui não é por que eu já tive tantas vezes vontade sincera de largar a igreja. E quando eu falo assim, você percebe que é quase um desabafo, que tem coisas por detrás dessa frase aqui. Talvez a pergunta-chave não é por que eu tive vontade de sair da igreja. A pergunta seria: por que eu não saí ainda? Por quê? Sabe, eu devo admitir para vocês, mesmo para alguém que é desigrejado, ou que é ateu, ou cético, avesso a igrejas e religiões, que, abrindo o jogo, muitas vezes a igreja é um encontro de patologias. Pessoas que vêm com as suas neuroses mal resolvidas e mesmo depois de convertidas, ainda continuam com essas neuroses e uma atacando a outra. E às vezes o cenário, para ser muito franco, e quem é religioso sabe que eu não estou mentindo, sabe que não é farsa o que eu estou dizendo, muitas vezes o cenário é de um bando de porcos espinhos numa noite de inverno. Um querendo aquecer o outro e ser aquecido pelo outro, mas o espinho de um acaba furando a pele do outro. É assim que eu vejo muitas vezes a igreja. Esses dias uma senhora me procurou com uma frase que eu já ouvi várias vezes, e você também certamente, que o marido dela não vai à igreja com ela porque ele convive com os crentes fora do culto e ele sabe como eles são, ou alguns deles pelo menos. Então ele fala: não, eu não vejo tanta coisa errada, eu vou para lá, não, eu vou ficar com úlcera, prefiro ficar quieto aqui tomando minha cervejinha dentro de casa, você pode ir até a igreja sozinha, mas eu não vou. E aí? Eu vou falar que é mentira? Tem muito escândalo surgindo, seja de fiéis, de leigos, de irmãos, de pastores, padres, para não deixar de fora o catolicismo. E agora tem a era também dos bispos e apóstolos aí, enchendo o noticiário de coisas realmente que dão vergonha e opróbrio para o evangelho. Isso é muito triste. E quando vai falar de relacionamento, aí que a coisa fica mais complicada. Sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, no ministério, não todos, mas há pastores que são predadores de pastores. E como eu já convivi com o catolicismo no meu doutorado, lá também a realidade não é diferente. Havia padres que eram predadores de padres.
Às vezes se tem no ministério alguém que cresce e ganha um sucesso, ao invés dos outros ficarem felizes, acabam ficando tomados de inveja e questionando por que aquele homem é daquele jeito e como os irmãos de José querendo lançá-lo num buraco e acabar com a vida dele. Infelizmente é isso que acontece. Sabe, há muita situação negativa e olha, e a rapidez com que algumas pessoas estão dispostas dentro da igreja a espalhar boatos e fofocas a respeito das outras e saber detalhes quando um escândalo acontece, gente, é desanimador um negócio desse. Se eles pregassem o evangelho e espalhassem o evangelho e quisessem saber mais sobre o evangelho com a mesma força que querem saber detalhes de um escândalo e espalhá-lo, Jesus voltaria em 2 meses. Nós parecemos viver num lugar em que as pessoas estão muito dispostas a confessar pecados dos outros, não os delas. Tornar públicos pecados alheios, não os meus próprios pecados. Isso sem contar quando alguém, agora com essa situação de internet, vai numa possibilidade ou numa suspeita infundada e já transforma aquilo numa evidência, como se ele fosse testemunho ocular, e a coisa vai, e quem conta um conto aumenta um ponto, e daqui a pouquinho ninguém tem mais controle sobre isso. Tempos atrás eu recebi uma mensagem de alguém querendo colocar na mídia um escândalo de um líder evangélico. E queria que eu apoiasse também essa situação. Eu falei assim, não, de jeito nenhum, não vou fazer um negócio desse. Não, mas a vítima já contratou um advogado, a coisa já está na mão de um delegado de polícia, temos que espalhar mesmo porque a igreja não fez nada. Então eu respondi para essa pessoa, que aliás é uma pessoa que eu estimo muito, respeito muito e gosto muito, não estou atacando-a. Ela está apenas refletindo um estranho e terrível costume. Eu falei, veja bem, se você colocar isso na mídia, você está dando, em primeiro lugar, um argumento para os ateus que oração e confiança em Deus e jejum é bobagem. Devemos correr para a mídia para resolver os nossos problemas e não para Deus. Porque orar e jejuar não adianta nada, Deus não vai fazer nada. Então vá para a mídia, porque Deus vai ser tão omisso como os líderes da igreja. E se for para a mídia não vai falar o pastor X acobertou o pastor Y que fez algo errado. Não é assim que eles vão colocar. Eles vão falar a igreja X acoberta pastores Y. E aí? Se você é sócio de um restaurante e descobrem que há ratos ali no restaurante, será que a solução, ao invés de deletizar, seria colocar nas manchetes do jornal o meu restaurante tem ratos? Eu penso que não. Eu penso que a solução é outra, é tentar limpar o restaurante. Ah tá, mas o exemplo não bate porque no restaurante eu posso limpar, na igreja nem sempre eu posso limpar. Bom, mas se você quiser então tornar o meu exemplo mais adequado, entenda que na minha ilustração, o acionista majoritário desse restaurante é Deus, é Jesus. E você não acha que Deus, sendo dono de um restaurante, não vai ele mesmo tentar dedetizar? Compete a mim limpar bem os copos que eu estou lavando, passar água fervendo, para que o cliente não tome água ou coma num prato ou num copo sujo. Isso compete a mim fazer, ter certeza que eu estou fazendo com maestria aquela limpeza. Mas quem vai fazer a limpeza geral é o dono do restaurante. E não é colocando na mídia que o restaurante tem ratos que você vai resolver o problema dos ratos. Percebeu isso? Então a gente tem que tomar esse cuidado e repito, as pessoas querem muito fazer justiça com a própria mão. No caso desse pedido que me fizeram para denunciar esse líder evangélico na mídia, eu falei, se o caso já está na mão de um advogado, que é especialista nisso, está na mão de um delegado, agora compete às vítimas esperar. Ora, eu não sou da área do direito, mas eu acho que nenhum advogado vai dizer que eu estou falando de uma impropriedade quando eu digo que, ainda que o Estado falhe em colocar nas grades o bandido, isto não me autoriza a ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Eu tenho que buscar as autoridades, mas se elas não fazem nada, eu não tenho, por causa disso, o direito de comprar uma arma e atirar no cidadão. Não compete a mim. Eu fiz a minha parte. Se o Estado foi omisso da nele, infelizmente, eu fui até aí. Com a igreja, a mesma coisa. Sabe, eu não vou... E outra, quem é realmente
que está com a razão em todo caso. Eu não quero aqui fazer o discurso do vitimismo, mas deixe-me dizer para vocês que eu paguei um preço muito alto para ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com 12 para 13 anos de idade, família não entendendo. Lembro de uma surra que eu tomei, de correr mesmo, porque eu estava dando estudos bíblicos escondidos. Eu lembro até hoje, eu com a Bíblia aberta lá na casa dos colegas, quando a minha mãe chegou, ela viu que a Bíblia não estava em casa e foi atrás de mim, 12 para 13 anos, imagina só, adolescente. Quando eles falaram, Rodrigo, olha para trás de você. E quando eu olhei, ela estava lá com a correia na mão e veio batendo na rua, de lá de onde eu estava até a minha casa. Imagine a vergonha para um adolescente. Quando chegou em casa, eu agarrei a Bíblia desse jeito assim, e o couro comeu até eu não aguentar e soltar a Bíblia. Ou seja, para eu ser hoje um adventista do sétimo dia, meus amigos, eu paguei um preço alto. Eu não estou aqui brincando de dama, ou de dominó, ou de xadrez. Me custou muito chegar até aqui. Eu realmente perdi muitas oportunidades para estar na igreja. E durante o período de igreja, eu tive muitas decepções também com algumas pessoas. E às vezes eu noto como é que alguns irmãos da igreja que não conhecem a minha vida, não pagam as minhas contas, não oram por mim, não fazem trabalho missionário, mas gostam de conversar fiado sobre a vida da gente. E quando você é midiático, aí que é pior. Sabe? Às vezes ficam cercando pessoas que convivem mais de perto comigo. Escuta, como é que é a casa dele? É limpa, não é? Ele tá namorando, ele não tá namorando? O cachorro dele, a vizinha que cuidava, não cuidava? Como é que é? Ele é vegetariano? Ele toma Coca-Cola, não toma? Por favor, gente. Acho que as pessoas tinham que conhecer mais o evangelho. Eu sei que eu digo num sermão meu que a minha vida é o único evangelho que muita gente está indo lá fora, mas não confunda os dois exemplos. Quando eu digo que minha vida é o único evangelho que está sendo pregado lá fora, é porque às vezes o meu modo de tratar mal uma pessoa pode fechar a porta dos evangelhos para ela. Não tem nada a ver com as pessoas querendo entrar na minha particularidade, na minha privacidade. É gostoso, sim, não vou negar, você chegar numa igreja e pessoas que você nem conhece te abraçarem, pedir uma foto, falar que a mãe dele assiste o programa, que ele voltou para a igreja por causa do programa, ou que foi graças a um livro que eu escrevi. Isso, louvado seja Deus, isso, ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que nega o apreço do outro. Eu louvo a Deus por esses testemunhos. Mas tem hora que eu vou ser sincero, dá vontade de sumir. Dá vontade de sumir, porque parece assim, que qualquer coisa que você faz vira um escândalo. E algumas pessoas ficam querendo puxar coisa lá de trás que não aconteceu, e falar, e cobrar, esse camarada e tudo. E eu fico pensando, engraçado. E alguns que fazem isso são pessoas que querem se dizer conservadoras, firmes no evangelho. Mas eu pergunto, quantas pessoas esse cidadão, essa cidadã, levou para Cristo nos últimos 12 meses, ele diretamente estudando a Bíblia ali? Quantos? Porque eu vou falar, parafraseando Paulo, eu tenho aqui os que eu estou trazendo, para honra e glória de Deus. Como Paulo falou, vocês são o testemunho que eu preciso, são vocês que eu evangelizei. Eu posso falar a mesma coisa de Paulo. Agora e esses aí? Eles não estiveram comigo no meu momento de dor. Quando eu tive depressão profunda, mais de um mês internado com depressão, não oraram por mim, não me visitaram, não mandaram um e-mail, nunca me procuraram, mas querem saber a minha vida. Por quê? Estas coisas estão dentro da listagem que eu falo, que tem hora que dá vontade de sair da igreja. Sem querer dar de vitimismo, sabe? Dá vontade de sair. Eu vou contar uma história para vocês. Olha que situação. Uma vez tinha um pastor evangelista, e essa história é real, viu? Isso aqui não é fictício, não. Um pastor evangelista que recebeu um jovem que também queria aprender o evangelho, ele queria também ser um pastor, e foi trabalhar com esse pastor. Mas ele era muito duro, o pastor, sabe? E ele, nossa, cobrava demais daquele menino. O menino estava assim na fase de construção do pensamento, do caráter, da própria personalidade. E aquele pastor não teve muito tato, e numa das visitas missionárias que eles faziam, nas viagens, tinha que dormir em condições talvez não muito apropriadas. O menino não aguentou, um dia ele deu uma chamada feia e foi a gota d'água. O menino saiu e foi embora. E um parente desse menino foi tentar interceder, o pastor brigou com esse outro parente do menino, que também era um líder da igreja. A coisa foi feia. Se você visse os dois líderes da igreja brigando, discutindo ferozmente, seria complicado você depois ver um deles subindo ao púlpito para pregar.
E a mãe daquele menino tinha ajudado muito na igreja, com as suas posses, com as suas propriedades. O sonho dela é que o menino fosse um pastor. E aquele evangelista maduro, que deveria ter paciência com o menino, talvez foi aquele que justamente fechou as portas do ministério para o menino, e ele não queria mais saber de igreja, não queria saber de mais nada. Aquela mãe ficou chateadíssima. Quando ela ia agora ler alguma coisa que aquele pastor escrevia, publicava, ou um sermão dele, nossa, ela falou, esse homem é um carrasco, ele é bom enquanto ele está escrevendo, mas aqui embaixo no relacionamento ele é terrível. Agora, e aí? Sabe, eu tô contando essa história para vocês, porque se você também conhecesse esse pastor, você ia ficar chocado também. Mas é que, ultimamente, Hollywood tem feito uma nova versão dos contos infantis, onde eles contam a história sob a ótica do vilão, da rainha má, da madrasta. E aí vocês percebem ali por que ela era má. Eu vejo com dois olhares esse tipo de abordagem. Um perigoso, o outro aceitável. O perigoso é que pode agora tornar qualquer pessoa má apenas, coitado, uma vítima das questões emocionais que ele passou. E eu não acho que é por aí. As pessoas são responsáveis pelas decisões que elas tomam, independente do seu meio, de onde ele foi criado, nascido, dos seus traumas. Você é responsável pelas decisões que você toma. Agora, por outro lado, essa visão de Hollywood também é interessante, porque ela mostra que, às vezes, nós estamos tão acostumados a ver uma história só de um prisma, e se você olhar por outro lado, você vai enxergar diferente. Olhando essa história pelo prisma do pastor que fez isso com o menino, ele também se sentiu abandonado. Ele estava contando com esse garoto lá e até pensou assim, a mãe desse menino mima esse menino, ele é mimado, ele não está acostumado a ter disciplina, não está acostumado a ter limites, eu vou colocar limites nele. E eu vou colocar um susto nele para que ele acorde mesmo. E se ele não quiser ser pastor, desculpe-me, eu coloco outro no lugar. Eu não estou aqui para brincar. Evangelho não é brincadeira. Eu não posso colocar ele amanhã lá na frente para dirigir uma igreja se ele continua com essa imaturidade assim, com mimimi, não quer dormir aqui, não quer comer lá, tem nojo disso aqui. Desculpa, o evangelho é realmente uma luta, é guerra. Na guerra não pode ter frescura. Eu não vou treinar um soldado para a batalha jogando dominó com ele. Eu tenho que colocá-lo numa situação de guerra mesmo. Pede para sair. E esse próprio pastor sabia o que ele estava falando, porque ele era o único convertido da sua família e ele passou muita rejeição dos outros irmãos da igreja, inclusive de padres, de pastores. Lembra que eu falei que pastor é predador de pastor? Ele teria motivos humanos também para não querer saber do evangelho, nem da igreja, nem de nada. Ele perdeu posição quando ele se tornou membro da igreja, ele perdeu oportunidades, status, amigos lhe voltaram as costas. E agora, por causa de um menino lá mimado, colocam em dúvida o caráter dele? Mas, tá vendo como é que a história pode ter outro desdobramento, outra visão? Só que, interessante que esse pastor, ele sofreu até um processo, foi um processo que ele sofreu por causa da igreja, e chegou a ser preso injustamente. E olha que ironia das ironias. Quem, no final das contas, foi muito, importante para ajudar esse pastor, porque muitos da igreja o abandonaram, foi justamente esse menininho que foi lá e ajudou os advogados a levantar. E aí, numa história dessa, quem que é sincero a Deus, quem que não é? Antes que você pense, deixe-me dizer que essa história é real e eu vou revelar para você de que se trata. Eu estou falando de Paulo, de João Marcos e Barnabé. Paulo, se você ler no livro de Atos, é aquele que foi rejeitado pela igreja, que era muito duro. João Marcos é aquele que abandonou Paulo. E Barnabé foi aquele que entrou lá em favor de João Marcos e brigou e quebrou o pau com Paulo. Paulo brigou com João Marcos. E eu te falo, quem que era de Deus, quem que era do diabo nessa história? Ou os três eram de Deus? Se os três eram de Deus, então santos também brigam. E no final da vida de Paulo, leia lá, quando ele estava na cadeia, ele falou assim, Alexandre me abandonou, Crescêncio foi para Dalmácia, o outro me trouxe problemas, e Ciclano também me trouxe problemas. Agora, quando Lucas vier aqui, Lucas estava trabalhando com o processo jurídico dele, traz João Marcos porque ele me é útil. Se eu aprendo isso na história, eu aprendo que muitas vezes eu tenho que entender que toda a história tem três lados, o meu, do outro e a verdade. Agora, por que eu não saí da igreja? Eu vou falar com você por quê. Eu vou dar algumas razões que eu anotei aqui. Anotei para não esquecer. Isso é até um projeto de um livro que eu quero escrever. Em primeiro lugar, a igreja me dá uma lição de humildade.
ela me obriga a conviver com pessoas diferentes, de culturas diferentes, de gostos diferentes, de níveis sociais diferentes. E ela me dá uma lição de humildade. Eu quero que você fique no meio deles, porque é interessante, a gente que está no ministério, eu já tive situações, e não uma ou duas, de comer com pessoas altamente milionárias, gente que tem helicóptero e tem avião particular. Aliás, eu já almocei com um rei de um país lá na Nigéria. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, eu também já comi numa casa que eu estava comendo com chão batido e a galinha passando entre os meus pés. Então a igreja me dá essa lição de humildade, de relacionar com todas as classes, com todo tipo de pessoa, com mala sem alça e com gente boa. Segundo lugar, a igreja me dá uma lição de tolerância. Ela me mostra que eu também sou pecador. Eu posso ter pecados diferentes daquele outro lá, mas eu também sou pecador. Aí que tá. Uma vez alguém até falou de maneira irônica assim: ah, você não vem para a igreja porque há muito corrupto e covarde e pecador dentro dela? Não se preocupe, sempre tem espaço para mais um, pode entrar. Entendeu a ironia? A igreja me mostra que, na verdade, eu sou tão pecador quanto o outro. A diferença talvez é que o pecado dele seja do adultério, o meu da fofoca, o dele talvez seja do roubo, o meu seja da maledicência. Eu sei que há pecados que trazem mais opróbrio para a igreja e outros que não trazem, mas perante Deus, ninguém pode dizer eu sou inocente em mim mesmo. Em terceiro lugar, a igreja me dá uma lição de paciência. Deus testa o meu caráter. Uma vez uma mulher estava orando muito a Deus para ter paciência e quanto mais ela orava, mais situação aparecia para tirá-la do sério. E um dia ela perguntou: Senhor, por que isso? E Deus no sonho lhe revelou: simples, como é que você acha que eu vou exercitar alguém que quer atirar no alvo, se não colocando em situação que ele tem que atirar? É exercitando que você realmente consegue aquilo que você está pedindo. Quarto lugar, a igreja me dá um sentimento de pertença. Hoje tem muita gente dizendo umas coisas aí que não procedem. A igreja sou eu. Esquece isso. Quem fala isso não lê a Bíblia. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. A Bíblia sempre fala no coletivo. Não diz Pai meu e seu, é Pai nosso. Não diz onde houver um reunido em meu nome, lá estarei. Onde houver 2 ou 3, é sempre plural, lá estarei. A igreja é importante porque ela me dá uma noção de pertença. E os próprios psicólogos e sociólogos falam como é importante para o ser humano saber que ele pertence a um grupo. Quinto lugar, a igreja me dá uma vivência do que Cristo fez por mim, mesmo quando eu não merecia. Porque às vezes você fala o seguinte: eu não vou continuar perdendo tempo com a igreja, eu não vou cuidar dos jovens da igreja porque não merecem, essa igreja não merece meu esforço, não merece meu dízimo, não merece minha oferta, a igreja não merece, eu também não merecia e Cristo veio e morreu por mim. Você acha que você, diante da cruz, merecia mais a cruz do que a igreja merece os seus esforços? Você acha que diante da cruz você era realmente aquele que valia a pena Jesus morrer por ele? Ou você era tão desgraçado e pecador como qualquer outro? Ora, se você não merecia a morte da cruz e ele veio morrer por você, a igreja também não merece o seu esforço. Mas imitando a Cristo, você vai e se esforça por ela. Simples assim. É matemática, dá até para desenhar se alguém quiser. Sexto lugar, a igreja me dá uma consciência de quem eu sou, porque ela me faz às vezes perguntar: Rodrigo, se 90% dos adventistas do sétimo dia fossem como você, a igreja estaria melhor ou pior do que está hoje? É uma pergunta que você tem que fazer sinceramente a si mesmo antes de criticar a maioria. Sétimo lugar, a igreja me ensina a amar meu semelhante como Cristo me amou, mesmo quando eu não merecia o que ele fez. Jesus falou: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Número 8, a igreja me põe no meu lugar. Eu, Rodrigo, falo isso com muita propriedade, porque eu sou uma pessoa muito proativa. Eu não tenho muito paciência, às vezes, para poder ficar delegando e o outro não faz direito. Eu prefiro pegar e fazer. E a igreja me mostra que muitas vezes eu tenho que entender que eu não estou no controle. Que há coisas que fogem do controle. Então, fica tranquilo. Você está incomodado com o ônibus e com a estrada, mas você não está dirigindo. Então fique na sua. Deita
e relaxa e dorme, ou tenta ler um livro e faça a sua parte no ônibus. Mas se o motorista é outro, aceite isso. Sabe, eu falo de mim mesmo. Às vezes a gente tem a tendência a achar que o cristão verdadeiro é aquele que se parece ao máximo comigo. Mas a Bíblia me mostra que não é sempre assim. Oitavo, a igreja me dá a oportunidade de amadurecer emocionalmente. Porque eu aprendi a colocar as coisas numa balança, sabe? Parece que 1000 pessoas te fazem o bem e você esquece. Basta uma fazer o mal para você ficar tão agarrado com ela que tem que ir para o psicólogo para conseguir esquecer, superar o trauma dessa pessoa e mesmo assim às vezes não supera. Por que nós somos tão apaixonados pelos que nos maltratam? Quando eu falei no início que eu já fui muito massacrado na igreja, eu não menti para você, mas é que eu não contei a história toda. Eu tive muitas decepções na igreja, mas eu também tive muitas alegrias na igreja. Muitas alegrias. Muita gente. Quando a minha família me abandonou, como Deus me abraçou através dos irmãos. Eu me lembro de uma irmã que sempre que eu voltava na colportagem, que é vender livros de porta em porta, nas férias, para pagar o colégio, ela chegava com uma pasta de dente Colinos, um sabonete Gessi, não estou fazendo merchandising, e um dinheirinho lá, que hoje o dinheiro era outro na época, mas aqui valeria talvez uns 10 reais. Eu falei, aqui meu filhinho, para ajudar você a pagar seu estudo. Irmã Anália já faleceu. Se eu falar que a igreja não presta, o que eu faço com a irmã Anália? O meu cachorrinho que morreu, todas as vezes que eu viajava, eu tenho 2 vizinhas aqui que tratavam tão bem esse cachorro, gente, cuidavam tanto, eu ficava tranquilo que o dia estava bem cuidado, que elas tratavam bem. Cuidavam da minha casa, não estava faltando nada, até aguar o meu jardim, aguavam. Se eu falar que a igreja não presta, o que eu faço com essas irmãs? Quando meu pai estava para morrer, teve um médico amigo meu que me ajudou a cuidar do meu pai de graça. Irmão de igreja, ele é a esposa. E mais uma família de Belo Horizonte, no dia do sepultamento do meu pai, tinha vários irmãos ali. Se eu falar que a igreja não presta, o que eu faço com esses irmãos? E antes que alguém fale, Rodrigo, mas é porque você é o cara da televisão. Não, desculpe-me, eu já tenho maturidade emocional o suficiente para saber quem está amando o Rodrigo e quem está apenas idolatrando o personagem. E eu estou falando da minha trajetória, desde que eu cheguei até aqui. E graças a Deus tem muita gente que ora por mim, que torce por mim, que se eu cair, eles não jogam pedra, eles lamentam com dor no coração, como se fosse um filho. Se eu falar que a igreja não presta, o que eu faço com esses? Então eu parei de ficar apaixonado pelos que me maltratam e comecei também a medir a igreja pelos que me tratam bem e pedir a Deus misericórdia quando eu mesmo, à semelhança de Paulo, embora cheio de sinceridade, cometo algum erro com o João Marcos. Percebeu? Ou quando eu, como João Marcos, recebo a pancada de um líder como Paulo, que na minha visão não pode ser um homem de Deus, mas era sim um homem de Deus. Se você me permite, eu quero ler para você aqui uma crônica sobre Jesus provavelmente contratando os apóstolos para trabalhar para ele. E um headhunter mandaria para Jesus, mais ou menos, esta lista do comportamento psicológico dos apóstolos. Veja bem. Senhor Jesus, a agência de empregos Jordão agradece o envio dos currículos dos homens de vossa confiança para posições de liderança na igreja. Todos passaram por uma bateria de testes e os resultados foram lançados em nosso computador. Eles foram entrevistados individualmente por nossos psicólogos e orientadores vocacionais. E eis o que descobrimos. Simão Pedro é emocionalmente instável e dado a acessos de mau humor. André absolutamente não tem habilidade de líder. Os 2 irmãos, Tiago e João, filhos do senhor Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima da empresa. Tomé demonstra uma atitude questionadora que tende a gerar desânimo no grupo. Sentimos ser nossa obrigação dizer-lhe que Mateus foi incluído na lista negra do Serviço de Proteção ao Crédito da Grande Jerusalém. Tiago, filho do senhor Alfeu e Tadeu, têm ambos tendências perigosamente radicais, atingindo alto índice na escala de maníacos depressivos. Há apenas um candidato que exibe um grande potencial. É um homem com capacidade de muitos recursos que sabe lidar com as pessoas e tem a mente para os negócios como poucos. Por isso, recomendamos Judas Iscariotes para a sua gerência. Um abraço, fraternalmente. Percebeu?
será que ele mudaria esses homens? Eu trabalharia com eles. Por isso que, por fim, eu digo que eu fico na igreja até com um ar de gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque a igreja fraca e pecadora, com pessoas sempre precisando ser repreendidas, mostra que se este é o povo de Deus, então tem um espaço para mim. Se no povo de Deus existem pessoas débeis, falhas, pecadoras, que bom. Porque se não houvesse espaço, talvez outra pessoa que não Rodrigo Silva estaria fazendo esse vídeo para você. Pense nisso. Eu sei que esse vídeo ficou com um barulho de motor o tempo todo aí, não sei se atrapalhou, mas ainda que estiver trabalhando, eu digo desculpe o transtorno, é porque os meus vizinhos estão em obras. E parafraseando, se na igreja há muito ruído e transtorno e barulho, não se preocupe. Assim como está acontecendo aqui perto de minha casa, Deus também está em obras. E que esse Deus, o Deus da igreja, ajude e abençoe você. E eu fico feliz, porque mesmo que o diabo me tente a sair da igreja, a graça de Cristo me faz permanecer dela. Um abraço e que Deus abençoe você. Se gostou, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e avisar para os colegas desse vídeo aí. Eu sempre tenho que falar isso, né? Um grande abraço, pessoal. Obrigado.